E falar em merda, a Câmara das Deputinhas aprovou. Ai, aprova! Ai, põe mais dinheiro no meu fio cheiroso que eu aprovo mesmo. A Câmara das Deputinhas, ela aprovou em 2 turnos na semana passada o texto base da proposta de emenda à Constituição do fim da escala 6x1. Foram 472 votos a favor e 22 contrários no primeiro turno e 461 a favor e 19 contra no segundo turno, com 14 parlamentares deixando de votar. O texto determina que a jornada de trabalho de 44 horas semanais seja reduzida para 42 horas a partir de 60 dias depois da promulgação. E, em 14 meses, a carga deverá ser reduzida para 40 horas semanais. Quanto aos dias da escala, será reduzida para 5 dias de trabalho para folga de 2 dias, sendo um deles preferencialmente aos domingos. Depois da aprovação na Câmara, a PEC segue para a análise do Senado em um cenário incerto. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, tem evitado se posicionar a respeito da proposta publicamente, mas aliados garantem que ele não deve segurar a tramitação. Segundo o sistema da Câmara, aliás, Nicolas Ferreira, do PL, foi alvo de críticas nas redes sociais depois de publicar um vídeo sobre a PEC. Votou em ambos os turnos em favor da redução da jornada de trabalho para 42 horas e de 42 horas para 40 horas semanais. Em vídeo publicado antes da votação, Nicolas afirmou que nunca disse ser contra o fim da escala, mas criticou o que chamou de discussão populista sobre este tema e afirmou que a medida não vai resolver o problema dos brasileiros. Muito pelo contrário, ela vai trazer problemas aos brasileiros. Os brasileiros vão ficar sem empregos. Os 22 votos contrários à PEC foram de deputados do PL, do PP, União Brasil Novo, MDB, PSD e Missão. E em texto publicado no portal Poder 360, o ex-deputado Eduardo Cunha criticou duramente o governo Lula na questão do fim da escala 6x1. Aspas para Eduardo Cunha. Dizer que não é uma política eleitoreira é uma verdadeira maldade do governo Lula, que escolhe as pautas pontuais visando exclusivamente a obter uma melhoria dos seus desfavoráveis índices de popularidade e tentando reverter um quadro eleitoral que lhe parecia desfavorável, jogando seus adversários no famoso nós contra eles. Quem não concordar com o nós passa a ser eles. Ou seja, quem está comigo está com o povo. Quem não concordar com minhas propostas de cunho eleitoral estará do lado das elites, do lado dos mais ricos. Sempre foi essa a tática da esquerda no país, sendo que Lula e seus aliados já tiveram 5 mandatos presidenciais sem nunca terem tido essa brilhante ideia arrasa-quarteirão de redução não só da jornada de trabalho, acumulada à redução da escala. Fecho aspas. Ainda de acordo com Eduardo Cunha, o Paraguai já se beneficia dessa combinação de políticas públicas petistas ao longo dos anos. O custo dos impostos brasileiros acrescido do custo dos encargos trabalhistas tem feito centenas de empresas produtivas brasileiras passarem a criar empregos e produzir renda por lá à custa do fornecimento ao nosso mercado brasileiro, sem qualquer tarifa adicional, pelo fato de estarmos tratando do acordo do Mercosul. Aliás, o governo Lula destinou 80 milhões de reais só para propaganda sobre o fim da escala 6x1, em valor equivalente ao dobro da propaganda feita em 2025 sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 por mês, medida que aliados de Lula avaliam ter tido impacto abaixo do esperado nas projeções de voto. Esses 80 milhões de reais foram usados pela Secom para produzir a campanha com o mote Tempo com a Família, lançada no começo de maio. E aí, Cláudio, tempo com a família. Como se o povo não fosse fazer bico, né?
Pois é, a gente já falou tanto, né, dessa questão, mas foi apresentada ela passou na Câmara, né, nas duas votações, mas foi apresentada uma PEC, Pavinato, acho que até pelo Rogério Marinho, né, que pode mudar tudo. Que é uma PEC que liberaria o empregado para negociar diretamente com o empregador. E lá no Senado, parece que tanto essa que foi aprovada, quanto a do Rogério Marinho, vão ser apresentadas em conjunto pelo mesmo relator. Então, algo que para nós, a gente sabe, porque entende que lá na frente, né, no curto prazo, o empregado pode até achar que está levando algum tipo de vantagem, porque está em casa e tal, mas a hora que começar a faltar emprego, a hora que começarem a demitir para contratar outros em outro regime, aí ele vai acabar sofrendo as consequências de forma irreversível. Então, a grande questão aqui é que talvez essa PEC que está sendo aprovada lá está sendo... Olha, o Alcolumbre acabou de se manifestar, segundo o Alemão, ele falou que o Senado não é obrigado a carimbar um texto aprovado pela Câmara. Olha aí. Então, que bom, né? Alcolumbre nunca duvidei. Mentira, já duvidei bastante. Mas que bom que com o Messias você acertou e talvez com essa você esteja acertando também. Mas eu dizia justamente que o empregado ele pode até, num primeiro momento, achar que vai ser beneficiado, mas lá na frente vai ter um prejuízo irreversível, que pode se tornar irreversível, além do aumento da pejotização, da informalidade. Então tem vários prejuízos que toda a classe trabalhadora pode ter e não está percebendo agora. Então que bom que tem essa questão no Senado, que volta à discussão, uma discussão de fato, para que a própria sociedade decida, Pavinato. Porque tem uma cadeia de reações, não é? E o desemprego e a inflação são duas delas. Por exemplo, um hospital, para quem não sabe, ele funciona 24 horas, 7 dias por semana. Sabia disso? Pois é. Imagine que um hospital tenha escalas de turno ininterrupto de revezamento. Uma vez que as pessoas podem trabalhar 6 dias na semana, para que empresas como hospitais funcionem, eles têm que fazer acordos sindicais. O sindicato ele tem que autorizar a empresa que funciona em turno ininterrupto, que é o caso de hospital, que é o caso de fábrica de papel e celulose, por exemplo, que é o caso de usinas de eletricidade, que é o caso de um montão de coisas que a gente tem no nosso dia a dia 24 horas, 7 dias por semana, e que essas empresas, para que elas consigam funcionar 7 vezes por semana, sem parar, elas têm que ter o ok do sindicato. E é nesse ponto que os sindicatos aproveitam para colocar um dinheirinho no bolso. Sei por experiência própria, porque fui sindicalista, não. Porque fui da indústria de papel e celulose e já cheguei a negociar esses tipos de acordo. Então imagine agora, o hospital, ele tem que negociar não só o domingo, Wellington, ele tem que negociar 2 dias. Fora isso, ele vai ter que pagar a mais por 2 dias. E isso vai refletir no bolso de quem? Do cliente do hospital. Quem é majoritariamente o cliente do hospital? É o usuário do plano de saúde. Vai subir o quê? O plano de saúde. Claro. E assim vai virando um efeito bola de neve. Mais uma vez trago aqui as lições de Frederic Bastiat nesse sentido do livro O que se vê e o que não se vê quando a gente fala em economia. Você, Pavinato, acabou de trazer aquilo que não se vê. Na verdade, aquilo que é ocultado, que é omitido das pessoas. O que aconteceu com a PEC das domésticas, agora com a questão da escala 6x1. Enquanto conservador, sou da ideia de que medidas muito drásticas que causem uma ruptura devem ser melhor avaliadas. Está sendo feito de uma maneira muito apressada essa mudança em algo que tem uma repercussão gigantesca, não só na vida das pessoas, como também na atividade econômica como um todo. Com relação ao... Então eu recomendo mesmo que o Senado espere, que o Senado coloque um freio e fale, vamos analisar melhor, porque isso impacta a vida de muitas pessoas. Eu queria analisar aqui o ponto do Nicolas, né, e dessa direita que concede a todo momento as suas próprias pautas e se deixa levar pela esquerda. Eu entendo que até com uma intenção eleitoreira, né, se vote o fim da
da escala 6x1, alternativas de trabalho, mas até quando a gente vai ter uma direita que sempre concede às pautas populistas? Sabe o que eu fico pensando, Wellington? Eu não quero já te interrompendo, mas Claro. para continuar dentro da sua raciocínio, sabe o que parece a mim? Porque quando a gente fala de pauta econômica, é fast food, como diria o alemão. É muito fácil você defender o mercado, defender quem produz no Brasil e cair numa cantilena populista e ferrar com a vida de quem produz, de quem toma risco, do tomador de risco. É por isso que o empresário, ele no Brasil sofre muito, porque o empresário, por definição, é o tomador de risco. E aí ele também toma na tarraqueta quando vem política populista. Mas eu fico imaginando assim, por exemplo, para ilustrar a hipótese, vamos imaginar que o Brasil acontece de virar um país em que a maioria dos brasileiros, a maioria esmagadora, vira ateu. Você é um cara que é cristão. Você chega no Congresso e é um cristão. Mas você está num contexto que a maioria do povo é ateu. Aí vem para votar de eleitoreiro a aprovação do aborto. Aí eu queria ver alguém abrir mão da convicção que traz. É sobre isso. É justamente sobre isso. Quando começou essa coisa de direita, abriu a abertura do mercado editorial, toda aquela coisa, aquelas ideias, né, novas, né, que já eram ideias velhas, mas que para a gente o mercado editorial, nosso modelo educacional nos privou disso, estávamos assumindo uma postura de coragem contra o status quo, tá, Erika Hilton? Contra o status quo. Status quo. Statocós. Estatocós. É estatocós. E ser de direita é isso, tá? É ter essa coragem intelectual, essa intrepidez na defesa daquilo que são as suas ideias, são as suas pautas. E não só uma pancha. E não só uma pancha. Então a gente está perdendo isso. Eu costumo dizer o seguinte, de tanto a gente reforçar aquela ideia, a política é a arte do possível, daqui a pouco só vai ser possível ser de esquerda. Então a gente vai se desnaturando de tal forma que daqui a pouco a gente está... vamos socializar os meios de produção, uma pauta populista. Então, até quando a gente vai ficar nessa direita que teme dizer o seu nome, para utilizar aqui um título do livro do Safatli, né, a esquerda que não teme dizer seu nome, até quando a gente vai ficar nessa direita que teme dizer o seu nome, que teme dizer, não, sou contra, você não está, desculpa, mas você não está parafraseando o Safatli. Isso. Você está parafraseando Oscar Wilde. Exato. Quando ele diz que o amor entre dois homens na época da Inglaterra em que criminalizava a homossexualidade é o amor que não ousa dizer o seu nome. É Oscar Wilde, não é Safatlinho. É que eu só li o Dorian Gray, eu não sou grande fã de Oscar Wilde, não sabia que a origem era essa, mas obrigado, Momento Cultura aqui no Pavinato. Até quando a gente vai continuar, porque a gente se tornou isso, porque inicialmente era são as nossas ideias, as nossas pautas, a nossa coragem. E agora, por esse compromisso eleitoral, essa coisa de querer manter mandatos, a gente vai se perdendo. Então eu vejo nessa postura do Nicolas preocupante por ele ser quem é, por ter a proporção que ele tem naquilo que ele faz, né? Mas a gente tem que voltar um pouco, né? Vamos voltar um pouco às origens e lembrar o porquê que nós estamos aqui. E a título de, falando em propaganda lulista, né, teve a propaganda do 6x1, queria lembrar a vocês, parece que a oposição está dormindo, o governo federal lançou o Tela Brasil, que é um streaming governamental, e a gente tem que ter muita atenção se ele não vai utilizar isso para fazer propaganda política, ok? Tela Brasil? Tela Brasil. É um app? É um streaming do governo federal. Você já baixou? Ainda não vi nada lá. Você já baixou, alemão? Baixa aí pra gente ver o que tem. Porque eu não quero contaminar meu celular com isso. É contaminar o algoritmo, né? Mas vamos baixar aqui, vamos ver se tem aqui. Vai falando. Até o momento, se não me engano, são 550 obras lá para assistir. Mas a grande preocupação minha, e acho que a oposição deveria prestar um pouco atenção nisso, é se entre uma programação e outra haverá propaganda do governo federal. Se haverá um reforço da imagem do grande líder, né, agora, né, um culto à personalidade do próprio presidente Lula. Qual é a finalidade? Porque é aquilo, né? O que se vê e o que não se vê. E também de boas intenções, agora vem Karl Marx, o inferno está cheio, né? Porque na verdade a frase do Marx era: o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções.
Então, eu chamo a atenção para o Tela Brasil, já que a gente está falando Eu de não propaganda. achei aqui tá na Apple Store. Talvez não seja um app, talvez seja um site, né? Eu também não. Eu sei que tem esse Tela Brasil aí. Vai ver, estamos até fazendo propaganda da medida do governo. É uma plataforma, por enquanto, versão web. Ok. É muito moderno, né? Streaming na web. O alemão falou que sai daqui 30 dias nas lojas de app. Então não percam. Vem aí o Tela Brasil. Será que vai ter brasileirinhas na grade, Wellington? Eu fiquei pensando no pornô chanchada. Pau Brasil, brasileirinhas. Quem será eleita a brasileirinha do ano do Tela Brasil? Não respondo. Eu ia falar Gretchen, mas... Ah, bom. Acabou? Não, sim, Então é tá isso. bom. Ah, então tá. Então é isso. Não, isso. é isso. Então é isso. Você acha que é isso também, cara? Eu acho que é isso. É Se isso, você acha é que é isso. isso, pra É mim é isso. isso. A gente está também. se perdendo, Caivano, Não, enquanto não. direita, Caivano? Sim, nesse sentido. Não A gente é muito mas- incipiente, Pelo amor de Deus. muito amador ainda, né? Vamos amadurecer. Tá pensando que tá parecendo palestra do Gilmar Paluda. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos lá. Ô,